A vida ela é cheia de surpresa, a vida é cheia de altos e baixos. Há momentos na nossa vida que tudo parece estar bem. Vida familiar vai bem, vida acadêmica vai bem, vida profissional vai bem, saúde, família, vida espiritual está ótima. Mas como que uma roda gigante, às vezes parece que a nossa vida ela gira e você que estava aqui em cima de repente para aqui embaixo. E aqui embaixo muitas vezes você recebe cusparada, você é humilhado, você é desprezado, menosprezado, é colocado de lado e você sofre com isso. Porque a vida traz esses dilemas, passamos por essas crises existenciais. Mas saiba que essa realidade não é algo somente da minha e da sua vida. Outros grandes homens do passado passaram por isso também. Você vai para a Reforma, você encontra Martinho Lutero, um grande campeão, aquele que sistematizou a justificação pela fé. Mas Martinho Lutero, na sua vida privada, na sua vida solitária, também sofria com os dilemas dessa vida. Você vai para a Bíblia e você encontra Elias, que desejou até mesmo a morte. Só que nesse vídeo eu quero falar de um personagem que ele é muito emblemático. E o título desse vídeo é Que Pague 4 vezes mais. Amigo, cuidado com o que você fala. Você pode estar sentenciando a sua vida. Você está no canal Ricardo Oliveira. Muito obrigado por sua presença. Por favor, curta o vídeo, compartilhe e inscreva-se no canal. Um curso simples e prático que vai te ensinar técnicas de memorização e aprendizado acelerado aplicados à memorização de conteúdos bíblicos. Acesse agora mesmo memorizeabiblia.com e faça a sua inscrição. Olá, meu amigo, tudo bem com você? É um prazer estar com você aqui mais uma vez no canal Ricardo Oliveira, tendo a oportunidade de juntos criarmos aí mais um conteúdo que tenho certeza que vai enriquecer a nossa vida espiritual. Deus tem uma bênção para você através dessa mensagem. Bom, conforme eu falei aqui no início, o personagem que nós iremos tratar nesse vídeo aqui é um personagem emblemático. Um personagem que eu tenho certeza que você na sua infância já escutou muitas histórias sobre ele, ou você que não teve o privilégio de nascer em berço adventista, mas com certeza você que é pai e mãe já contou histórias desse personagem para os seus filhos. E esse personagem, ele é Davi. Davi foi um homem de grandes conquistas, um homem de grandes vitórias, um homem de grandes proezas, um homem que trouxe a paz, a plenitude, a prosperidade para Israel, um homem que teve a oportunidade de viver sob um governo teocrático, onde Deus regia o povo, onde Deus era o rei. Davi, ele trouxe a Arca da Aliança de volta para Israel. Davi dançou em volta da Arca. Davi, ele matou o temido gigante Golias, matou com as próprias mãos um urso. Ou seja, Davi foi um homem de grandes conquistas. Porém, todavia, Davi, ele não era um super-homem. Davi, ele não era um anjo, ou tampouco fazia parte da divindade. Davi, ele era homem. Ele tinha uma natureza, assim como eu e como você. Natureza essa que o inclinava para o mal. Natureza essa que só vai ser extirpada, só vai ser destruída e arrancada na glorificação. Conforme diz 1 Coríntios capítulo 15, onde diz que aquilo que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. E aquilo que é mortal vai se revestir da imortalidade. Até lá, teremos que viver com essa natureza pecaminosa. Natureza essa que fez Paulo exclamar lá em Romanos capítulo 6, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Veja, essa natureza ela é tão ruim, tão perversa, que até mesmo um grande campeão, o apóstolo Paulo, o homem destemido, o homem que mais escreveu o livro na Bíblia, o homem que levou a mensagem do Evangelho adiante, ele disse, eu sou um miserável, quem me livrará do corpo dessa morte? Tudo porque ele carregava nele uma natureza pecaminosa. Pois bem, Davi foi um homem de grandes feitos, um homem que trouxe a plenitude, a paz, a prosperidade para Israel. Conforme disse agora há pouco, foi um homem de grandes proezas. Porém, Davi ele teve também as suas falhas, ele teve a sua queda. E isso lhe trouxe um peso muito grande sobre a sua vida. Vocês conhecem bem a história de Davi e Batseba. Eu não quero entrar aqui nos pormenores porque essa história é muito conhecida. Mas tem um lado dessa história que eu gostaria de expor para você aqui nesse momento. Possa ser que na sua leitura ou na sua meditação essa parte tenha passado despercebido, mas é algo muito forte que traz uma lição muito importante para a nossa vida. Veja, Davi ele cometeu um erro muito grande porque ele não foi para o campo de batalha. Ele ficou em casa e ele, como rei, ele tinha que dar o exemplo, ele tinha que estar à frente do seu exército, liderando, mostrando força e ânimo, garra.
Mas ele fica em casa, e nesse dia que ele fica em casa, ele olha para a varanda e ele vê uma linda mulher. Ora, quando a Bíblia diz que uma mulher é bonita, porque de fato ela é muito bonita. E vocês conhecem bem, Davi deseja aquela mulher, cobiça, traz ela, tem relação com ela. E nessa relação nasce um bebê. Só que, como é que fica agora? Davi não podia deixar o povo saber que aquele filho com Batseba era dele. Então Davi ele arquiteta um plano, vocês conhecem bem a história, traz Urias e ele faz um banquete ali com Urias, manda Urias para casa para que Urias possa se deitar com a sua mulher e depois ficaria muito fácil. Quando Batseba dissesse que estava grávida, olha, o filho é de Urias, pronto. E a falha de Davi, ela ficaria encoberta, ninguém saberia daquilo que aconteceu. Porém, essa estratégia não deu certo. Batseba manda avisar a Davi que Urias não se deitou com ela. Logo, não poderia dizer que o filho era dele. Urias era um homem fiel, apesar de não ser judeu, era um homem fiel a Deus, um homem fiel à lei de Deus e também ao rei. Ele não achava justo estar em casa gozando dos maiores prazeres, enquanto seus compatriotas estavam no campo de batalha, entregando as suas vidas, defendendo o rei. Então Davi, ele arma agora um projeto muito mais perverso, cruel, a fim de resolver toda essa questão. Ele faz uma carta e entrega ao próprio Urias, e diz: Urias, entrega essa carta a Joabe. Eu imagino Urias chegando no campo de batalha, entregando para Joabe a carta, Joabe se afastando um pouco, lê e diz: Davi, Joabe, o portador dessa carta não pode voltar para Israel. Joabe entendeu o recado, Urias devia morrer. E vocês conhecem bem, Urias ele é colocado na frente de batalha e ele morre. E ao morrer, Davi ele deve ter pensado: pronto, eu arquitetei algo, planejei, executei, deu tudo certo, está tudo resolvido. Porém, Davi não esperava que ele receberia a visita do profeta Natã. E o profeta Natã é enviado por Deus para dar uma oportunidade para que Davi pudesse confessar o seu erro e se arrepender. Porém, Davi ele não faz isso. E você veja que momento delicado para o profeta Natã. Ter que confrontar o rei e dizer e mostrar o erro dele, a falha que ele tinha cometido. Ora, Davi podia acusar o profeta Natã de falso profeta e mandar matar ele, porque na época ali existiam falsos profetas. Então, Natã, ele cria uma história, ele cria uma parábola, uma prosopopeia, a fim de mostrar para Davi a gravidade do seu erro. E conhecedor de vocês, é isso que Natã faz. Natã conta que, olha, um camarada aí, ele vai receber alguns amigos e ele, ao invés de ter pegado do seu rebanho, ter matado ali algum animal, ter feito um banquete para os seus amigos, ele vai até o seu vizinho, pega a única cordeirinha do seu vizinho, mata, oferece de banquete, não se contenta, ainda mata o dono da cordeirinha. E a Bíblia diz que Davi ficou muito irado. E nessa ira, o Natã pergunta: e aí, Davi, o que devemos fazer com esse homem? Davi diz que esse homem pague 4 vezes mais. É nesse ponto que eu quero que você preste atenção. A minha mensagem para você, meu amigo inscrito, está centrada nessa sentença que Davi deu, que esse homem pague 4 vezes mais. Pois bem, a sentença foi dada. O próprio Davi, ele sentencia a sua própria vida, porque Natã olha para Davi e diz: Davi, esse homem és tu, ó rei. Quanta coragem do profeta Natã. Somente um homem usado por Deus tem tanta audácia e coragem em olhar nos olhos do rei e dizer: você é este homem, Davi. Você pegou a mulher de Urias, você a possuiu, você não se contentou, você matou Urias. E Davi naquele momento ele reconhece que errou, ele cai de joelhos, pede perdão e Deus o perdoa. E tem um salmo aqui na Bíblia que eu acho muito, muito lindo. Esse salmo com certeza em algum momento da sua vida espiritual você já leu, porque esse salmo ele conforta, o Salmo 51, onde o rei Davi diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Que salmo bonito! Naquele momento, Davi ele reconhece que errou, ele se arrepende e pede perdão a Deus. E Deus o perdoa. Deus dá uma nova oportunidade. Mas em 2 Samuel, capítulo 12, verso 6, você pode ver que a sentença já tinha sido dada. O próprio Davi sentencia a sua vida, que este homem pague 4 vezes mais. Veja, não é Deus que diz isso para Davi, mas o próprio Davi sentencia o seu ato, 4 vezes mais. E vocês já pararam para pensar o que aconteceu após isso
na vida de Davi? Tem uma frase que eu acho muito interessante, um pensamento que diz o seguinte: você é livre para escolher as suas decisões, mas você não é livre para escolher as consequências das decisões que você tomou. Deus perdoa, isso é fato, Ele esquece, Ele lança nossos pecados do fundo do mar e nunca mais se lembra, desde o momento que você se arrepende de todo o seu coração. Mas as consequências elas ficam. Você é livre para tomar as suas decisões, qualquer decisão, mas você não é livre para escolher as consequências dessas decisões. O filho de Davi, Betseba, fica doente. E durante 7 dias Davi ele jejua, ele ora, ele pede misericórdia a Deus, ele não come nada. E depois de 7 dias ele escuta um cochicho no palácio e ele percebe que estão cochichando que o seu filho morreu. E quando Davi escuta aquilo ali, Davi se levanta, ele troca de roupa, ele come, ele toma um banho. E alguns dos seus servos ficam até sem entender. Peraí, mas no momento que a criança estava sofrendo, estava padecendo, ele estava aqui jejuando, ele estava triste, abatido. E no momento que sabe que a criança morreu, ele se levanta. Davi está ensinando a lição que mesmo depois de uma tragédia, a vida continua. Só que a história de Davi continua e você conhece muito bem a história. O que acontece? Aminon, um dos filhos de Davi, se apaixona por Tamar, outra filha de Davi, irmã de Aminon. E Aminon está sobre uma paixão obsessiva. E ele planeja algo, finge que está doente, se tranca no quarto, pede para que a irmã traga comida para ele. E quando a irmã vai levar comida, ele a possui, ele violenta, ele estupra a sua irmã. E depois a despreza e coloca de lado. Agora você imagine essa mensagem chegando para Davi. Davi, a sua filha foi estuprada, a sua filha foi violentada, foi abusada sexualmente. Quem foi que fez isso? O seu filho Aminon. O interessante, o que me chama a atenção, é que a Bíblia não mostra Davi chamando a atenção de Aminon. Ora, quando um filho comete um erro, qual é a obrigação do pai? Corrigi-lo, discipliná-lo, chamá-lo a atenção. Mas Davi não faz isso. Sabe por quê? O que é que Davi ia dizer para Aminon? Aminon, você tomou uma mulher que não era sua. Você teve relação sexual com uma mulher que não te pertencia. Aminon ia dizer o mesmo: pai, você fez o mesmo. Você tomou a mulher de Urias, você se deitou com ela, você possuiu uma mulher que não era sua. Veja como que o inimigo ele é sagaz. Ele usa a história de Davi como um espelho para poder moê-lo cada vez mais, para poder fazer com que ele sofra cada vez mais. Só que a história não para por aí. Continua. Depois de um tempo, Absalão, outro filho de Davi, irmão de Aminon, se encontra com Aminon e vai tirar satisfação. Por que você abusou da minha... Agora vejam, queridos. Veja, por que você abusou da minha irmã? Veja, a filha de Davi, ela foi morta moralmente. Ela foi estuprada. Ela vai sofrer o resto da sua vida. A única filha de Davi, a filhinha que ele coloca no colo. O próprio irmão abusa dela, estrupa ela. E Absalão, não conformado, vai tirar satisfação. E eu imagino o Aminon dizendo: peraí, mas nem meu pai chamou a minha atenção, quem é você para chamar a atenção minha? E a Bíblia diz que há uma briga, há uma contenda, e Absalão mata Aminon. Davi está lá no trono, triste, padecendo, sofrendo. E de repente chega o recado: Davi, mataram Aminon. Quem matou meu filho? Eu quero vingança. Alguém responde lá: o seu outro filho. Imagine a pancada no coração de Davi. Imagine essa mensagem chegando ao seu coração. O seu filho matou o seu outro filho. E a Bíblia não mostra Davi corrigindo Absalão, chamando a atenção dele. Sabe por quê? O que é que Davi ia dizer? Absalão, você matou uma pessoa que não devia. Você tirou a vida de alguém da qual você não tinha autoridade sobre essa vida. Absalão ia dizer o mesmo: pai, você fez o mesmo com Urias. Você matou ele. Você tirou a sua vida. Então veja, Davi não tem moral para poder corrigir seu filho. E isso angustia ele. Faz com que ele fique cada vez mais triste. Só que a história continua. Absalão, vendo que o pai é um fraco, diz: olha, meu pai não tem mais capacidade para poder governar Israel. Eu tenho de tirá-lo do trono e eu vou ser o novo rei. E a Bíblia diz que Absalão ele rouba tudo do palácio. Tudo, ouro, prata, bronze. E com esse dinheiro ele compra jagunços e cria um exército a fim de destronar o pai. E quem compra essa briga é Joabe, o capitão do exército de Davi. Davi está lá jogado aos trapos, sem nenhum tipo de força, sem nenhum tipo de ânimo. A sua filha foi morta moralmente, foi estuprada. O segundo filho foi morto pelo seu próprio filho. E agora tem um filho tentando tirá-lo do trono. E Joabe compra a briga.
Só que a Bíblia diz também aqui, em 2 Samuel, que Davi dá uma ordem para Joabe: olha, não mate o meu filho, não faça nenhum mal para ele, simplesmente derrote ali o exército e pronto, impeça essa revolução. Mas o que acontece? O exército de jagunço de Absalão entra em conflito com o exército de Davi. Davi ainda tinha homens que eram fiéis a ele, os corajosos, os valentes de Davi. Somente um desses homens era capaz de destruir 5, matar 5 desses jagunços do lado de Absalão. E vocês conhecem bem a história. O exército ele é exterminado. E Absalão ele foge, e no trote do cavalo ele fica preso num galho de árvore pelos cabelos. E Joabe ele pega uma espada, não hesita, e mata Absalão em nome do rei. Davi está fora de Jerusalém e ele recebe o recado: Davi, matar Absalão. Quem fez isso? Quero vingança. Quem matou meu filho? Imagina os ecos de Davi querendo vingança. Joabe matou seu filho, capitão do exército. Só que a Bíblia não mostra Davi corrigindo, ou chamando, ou repreendendo Joabe. Sabe por quê? Porque Joabe foi cúmplice na morte de Urias. Fez parte do plano. Você já tinha olhado a história por esse lado? Davi ele sentencia a sua vida e diz que esse homem pague 4 vezes mais. Veja, o primeiro filho de Davi com Batseba morre. Ele tem a filha estuprada, morta moralmente. O terceiro filho, Aminon, morto por Absalão. E Absalão morto por Joabe. 4 filhos. Isso é muito forte, querido. Qual é a lição que você pode tirar dessa história? Cuidado com aquilo que você fala. Cuidado com aquilo que você diz. A sua boca pode estar abençoando ou amaldiçoando alguém. Cuidado com aquilo que você diz. Pare de amaldiçoar o seu filho. Esse menino não presta para nada, esse menino não vale nada, esse menino não vai ser nada. Pare de estar amaldiçoando as suas coisas. Esse carro não presta para nada, a minha família não serve para nada. Cuidado com o que você diz. Palavras têm poder. Palavras entram na mente de algumas pessoas e isso pode trazer sequelas negativas. O psique ou o seu lado emocional pode ser afetado por suas palavras. Cuidado com o que você diz. A segunda lição que eu encontro nessa história, que eu acho fantástica, é que mesmo Davi, passando por todos esses problemas, um homem sanguinário como Davi, ele foi chamado em Atos capítulo 13, verso 42, como o homem segundo o coração de Deus. Atos 13, 42, diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Veja, claro que aqui é uma figura de linguagem. Deus não tem coração no sentido de bombear o sangue para poder manter a vida, porque ele é a fonte da vida. Mas Deus coloca Davi em alta conta, diz: Davi é segundo o meu coração. Como é que pode um homem sanguinário, um homem que matou tantas pessoas e que fez todas essas atrocidades, ser considerado um homem segundo o coração de Deus? Aí tem uma palavra que entra nessa história, que ela é chave. Justificação. Davi foi justificado, Davi foi perdoado. E quando Deus perdoa, conforme eu disse no início, ele esquece e desse pecado nunca mais se lembra. Davi foi justificado, ele foi perdoado, a graça alcançou a Cristo. Olha, uma das maiores forças que existe no universo é o átomo. Mas a graça é algo muito mais potente que isso. Porque a graça, quando alcança, ela te torna uma nova criatura. E foi isso que aconteceu com Davi. Davi cometeu erros, claro que cometeu, mas ele não fez daquilo um estilo de vida. Ele nasceu uma nova criatura, ele caía, mas não ficava prostrado, continuava a sua caminhada. Justificar. Tem uma analogia que eu acho muito interessante, veja só, Romanos capítulo 6, versos 23, diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, todos que pecam devem morrer, porque o salário do pecado é a morte. Então quem peca deve morrer, quem deve morrer é quem peca, ponto. Isso é algo muito claro na Bíblia através de Romanos 6, 23. Só que Jesus não pecou, portanto ele morreu. Mas a Bíblia diz que quem deve morrer é quem peca. E por que Jesus morreu sem pecar? É onde entra a justificação. Jesus, ele diz assim: meu filho, é o seguinte, você pecou e você merece a morte. Eu não pequei, porém eu morri, então eu tenho uma vida de crédito. E essa vida que eu tenho de crédito, eu coloco à sua disposição. Você me dá a sua condenação, você me dá o seu salário, que é a morte, e eu te dou a minha vida de crédito, porque eu morri sem pecar. E quando você faz essa troca, você é justificado, você é perdoado, a graça te alcança, e você é um forte candidato ao reino de Deus.
Não sei qual é o problema que você está passando nesse momento, não sei qual é o tipo de dificuldade que você está enfrentando nesse momento. Eu sei que todos nós passamos por dificuldades. Eu mesmo já dei muitas caneladas na vida. Eu mesmo já sofri muito, já caí. Mas eu coloquei um lema na minha vida, conforme eu disse a vocês em um vídeo atrás. Nunca desista de Jesus, independente de qual for a sua circunstância, independente de qual for o problema. Nunca desista dele, porque ele nunca desistiu de você. Ele podia ter desistido lá no Getsemane. E tem até um vídeo que eu irei falar sobre algo que envolve o Getsemane, que é muito interessante. Mas ele não desistiu, ele foi até o fim. Por quê? Porque lá ele olhou para o futuro e viu que eu e você aceitaríamos a sua graça. E apesar de termos uma natureza pecaminosa que nos impulsiona para o mal, ele nos dá o escape, ele nos dá força. E quando caímos, ele nos levanta e nos ajuda em nossa caminhada para que possamos alcançar o reino de Deus. Espero que você tenha gostado dessa mensagem. Cuidado com aquilo que você fala. Cuidado com aquilo que você diz. Cuidado com aquilo que sai da sua boca. E outra, a graça de Cristo ela é suficiente para te alcançar. Não importa o que falam de você. Não importa como olham para você. Não importa se você mesmo não se perdoa. O que importa é que Deus te perdoa. Ele te justifica. E para Ele é como se você tivesse nascido de novo. Você começa uma vida do zero. Não importa. Davi cometeu tudo isso e mesmo assim foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Que Papai do Céu te abençoe. Se você gostou dessa mensagem, por favor, curta, compartilhe, joga aí nas suas redes sociais. Leve essa mensagem de esperança, de amor e de perdão para o maior número de pessoas. Um abração, meu amigo inscrito. Que Deus continue abençoando a sua vida. Muito obrigado pelo apoio, pela ajuda e até a próxima. Quer aprender a turbinar a sua memória para que você memorize textos da Bíblia, capítulos, sermões, palestras e aulas sobre temas bíblicos? Conheça o curso online Memorize a Bíblia. Um curso simples e prático que vai te ensinar técnicas de memorização e aprendizado acelerado aplicados à memorização de conteúdos bíblicos. Acesse agora mesmo memorizeabiblia.com e faça a sua inscrição. Ricardo Oliveira, proclamando as boas novas do reino. Lembre-se, a verdade sempre vence.